Shalom! Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos alunos do curso de Teologia. É um prazer poder interagir com vocês em mais uma disciplina. Estamos na segunda aula, da disciplina de Eclesiologia. Na aula passada falamos sobre a definição etimológica da terminologia eclesiologia e abrimos algumas temáticas. Para a aula de hoje, queremos trabalhar propriamente o tema igreja como comunidade terapêutica, aconselhamento e acompanhamento. Esse tema, além de ser um tema da eclesiologia, ele é um tema que se repete na psicologia pastoral ou no aconselhamento pastoral. Obviamente, quando se pensa em igreja, se pensa em igreja numa estrutura institucional, igreja como instituição, ou seja, metodista, batista, presbiteriana e etc. Uma instituição que por trás dessa instituição existe as suas diretrizes dogmáticas e os seus regimentos internos. Isso também tem a ver com a nossa disciplina eclesiologia, porque a igreja ela não é composta somente de prédio, ministérios, departamentos. Existe toda uma estrutura por trás da igreja que denota a sua identidade. Então, facilmente se entende uma igreja que nega o batismo infantil tendo a mesma viés batista, ou talvez alguma influência batista, porque os batistas não batizam crianças, nem por imersão, nem por aspersão. Então é uma característica desse grupo. Bem, os metodistas neste aspecto, eles têm um batismo bem interessante, que é chamado de batismo por derramamento. Então, não é aspergido um pouco de água sobre a cabeça da criança, é derramado um pouco de água na cabeça da criança. Metodista batiza a criança. Então, batismo infantil e por derramamento é uma característica das igrejas metodistas. A negação do batismo infantil é uma característica das igrejas batistas e o aspergir água na cabeça das crianças é uma característica das igrejas católicas. Logo, é possível identificar a instituição eclesial, a instituição eclesiástica, também pelas suas práticas. Eu vou dar um exemplo. Igrejas que buscam experiências pneumáticas, ou seja, igrejas que buscam experiências com o Espírito Santo, no que se refere a falar em línguas e dons espirituais. As igrejas que geralmente buscam estas experiências, elas são classificadas de igrejas pentecostais ou carismáticas. O ato de falar em língua não é uma prática presbiteriana nem metodista. Logo, é uma prática de igrejas pentecostais. Você consegue observar isso em igrejas como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outras do segmento pentecostal. Então, quando pensamos em igreja, além da questão denominacional que identifica a identidade do grupo, você consegue também identificar alguns aspectos de práticas do grupo que ajudam a caracterizar a identidade do grupo. Por exemplo, igrejas pentecostais geralmente fazem campanha, 7 dias da queda da muralha.
Aí põe uma faixa na frente da igreja, venha participar das 7 quartas-feiras da queda das muralhas. Então, é uma prática de igreja pentecostal. Geralmente, a igreja protestante não faz isso. E quando faz, existe um conflito de identidade. Parece que essa igreja está buscando métodos fora do seu meio a fim de buscar algum resultado. Talvez compreendendo que este método dá um resultado satisfatório naquele determinado meio, eles podem copiar a prática esperando o resultado. Tá? E isso pode ser frustrante ou não, depende de como o grupo interpreta isso. Então, todas essas questões são interessantes. Agora, algo que denota a igreja, a eclesia em grego, como comunidade terapêutica, é a forma como ela exerce o seu cuidado. E quando falamos de cuidado, não é só o cuidado pastoral, não é só o cuidado do pastor para com as ovelhas, mas é o cuidado que o grupo evidencia para com o grupo. Ou seja, quando você tem uma característica eclesial de cuidado, os integrantes daquela determinada comunidade, eles têm o interesse de cuidar um dos outros, tanto na questão assistencial, que seria a questão da assistência social, como na questão dos aconselhamentos. Né? Ou seja, não espera-se que só o pastor aconselhe casais em crise. Às vezes, dentro da comunidade de fé, existem casais que já adquiriram uma certa maturidade de relacionamento, que preocupados com o relacionamento do outro membro da instituição que está em conflito, ele mesmo propõe-se em se aproximar e aconselhar. Né? É uma forma de evidenciar o cuidado. Tá? O cuidado e o aconselhamento, ele geralmente vêm juntos, né? Em junção a um outro aspecto chamado de acompanhamento. Então, cuidado, aconselhamento e acompanhamento. O acompanhamento é uma das questões mais difíceis de se evidenciar em nossos dias. Por quê? Porque todo mundo é muito ocupado. Isso é característico de uma sociedade consumista, capitalista, que todo mundo tem que trabalhar demasiadamente para se manter, alguns em 2 ou 3 trabalhos. E enfim, não há nenhum problema nisso. No entanto, a eclesia e o grupo que fazem parte da eclesia, da igreja, eles acabam nessa sociedade, neste modelo, tendo uma dificuldade para o exercício dessa função tão importante que é acompanhar aqueles que são cuidados e aqueles que são aconselhados. Ou seja, é muito mais fácil ir à casa de alguém que está em conflito e evidenciar um aconselhamento e depois passar uns 3 meses ou 6 meses sem ver aquela pessoa. E há casos que o cuidado e o aconselhado, ele precisa de uma espécie de acompanhamento semanal, né? E geralmente, quando os pastores eles são integrais, eles conseguem evidenciar esse tipo de trabalho, que é o acompanhamento semanal para com os aconselhados. Isso geralmente dá muito certo quando o pastor ele está acompanhando famílias enlutadas, né? Acabaram de perder um ente querido e foi uma catástrofe, uma questão que abalou, né? A família, e o pastor acaba tendo um acompanhamento semanal, né?
presencial ou talvez em tempos de pandemia por videoconferência ou por um outro método, mas que ele esteja presente na questão do acompanhamento. Isso também é um grande problema quando o pastor não é integral. Quando o pastor ele divide o ministério pastoral com o trabalho secular. Quando assim o mesmo o faz, ele acaba não tendo tempo para desenvolver com excelência o trabalho secular e nem o trabalho pastoral. Mas como isso pode ser? É simples, né? Se ele presta 8 horas de trabalho em uma empresa e à noite ele precisa ir para o culto, se a empresa precisa que ele fique até mais tarde, ele não pode porque a cabeça dele está pensando no culto à noite. Então ele acaba não conseguindo prestar um serviço, uma dedicação total à empresa. E em alguns momentos, se ele precisar aconselhar no período matutino ou vespertino e ele está trabalhando, ele também não pode aconselhar. Se for questões de maior urgência, essas questões têm que esperar a disponibilidade de tempo do pastor. Né? E às vezes, um pastor que ele não tem disponibilidade de tempo, os seus aconselhamentos acabam sendo muito prejudicados, porque os aconselhados terão que se adequar ao tempo disponível do pastor. E na prática, isso não dá muito certo, é muito complicado. Mas é uma realidade, nós temos muitos pastores que dividem o ministério pastoral com trabalho secular e precisa se fazer uma manobra muito grande. O fato é que quando pensamos em comunidade terapêutica, eclesia, igreja, o trabalho de cuidar, de aconselhar e de acompanhar não recai só sobre o pastor. O trabalho é dividido entre membros que são mais maduros na fé, que tenham a disponibilidade e que tenham o comprometimento de também exercer essas atividades para com outros, sendo estes outros neófitos ou sendo esses outros não neófitos. Porque algumas crises elas não escolhem se são neófitos ou se são maduros. Né? Cada pessoa passa por momentos e o papel da igreja como comunidade terapêutica também é evidenciar cuidado. Não é aquela questão de uma só oração, uma só comunhão, um só partir do pão no dia da ceia. Né? Algumas igrejas têm ceia mensal, isso seria muito simples. O pão, o suco de uva, de uma forma simbólica, representando a koinonia, né? Em grego a comunhão, a unidade da eclesia, da igreja. Não seria uma questão nesse aspecto, mas seria uma koinonia cotidiana evidenciada na prática, através do cuidado, aconselhamento e acompanhamento. Então, eu preciso que vocês gravem essas 3 características: cuidado, aconselhamento e acompanhamento. São 3 características principais do que se refere à igreja como comunidade terapêutica. Bem, queridos, fica aqui essa segunda aula. Se atentem para a tarefa. Espero que a discussão possa abrir novos horizontes para que vocês possam refletir na aula e também trazerem aí os vossos comentários. Um grande abraço, shalom e que o Criador abençoe a todos vocês.